Comer é algo que fazemos algumas vezes por dia, todos os dias da nossa vida. Por isso, não pode ser difícil, muito menos complicado. Tem que ser bom, equilibrado, inteligente e, acima de tudo, temos que ter uma boa relação com o ato de comer. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Para falar sobre um assunto tão importante e gostoso, eu recebo o nutricionista Marcelo Saldanha. Obrigado por ter aceitado o convite, Saldanha. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você, bater esse papo sobre alimentação. Comer é bom, né? Adoro, coisa que eu mais gosto de fazer. E aí, as pessoas hoje têm medo de comer, né? Eu estava dando uma palestra uma vez, sei lá, devia ter umas 400, basicamente eram mulheres, 400, 500 nutricionistas. E um dos slides da minha apresentação era um sonho, a comida, o sonho. A padaria. Isso. E quando apareceu o slide, eu ouvi um suspiro, né? Aquela... E aí eu perguntei, quem aqui comeu um sonho nos últimos 3, 4, 5 meses? Só uma pessoa tinha comido. Eu falei, pô, se vocês gostam tanto, por que não? Aí, não, é ruim, é proibido, é isso, é aquilo, é tal. E eu vejo que muita gente, na hora de decidir um alimento, fica com medo. Como que tem funcionado essa relação das pessoas com a comida? Eu acredito que a gente vive hoje um momento delicado em relação à alimentação, porque nós temos um excesso de informação e esse excesso de informação muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. E as pessoas, como têm essa dificuldade de selecionar, de entender o que realmente é mais adequado para se consumir, fica com essa apreensão. Mas o que eu acredito é que nenhum alimento deve ser proibido. O que a gente precisa ter é parcimônia, ter equilíbrio nas escolhas. Mas eu não acredito que a gente deve excluir nenhum tipo de alimento, nem o sonho da padaria. Nem o sonho da padaria. Nem o sonho da padaria. E aí é engraçado porque, mesmo jeito que você tem alguns alimentos que são colocados nessa categoria de proibidos, você tem alguns que parece que se você está comendo, pronto, né? Aquilo por si só resolve. Então hoje você tem shot matinal, shot da imunidade. A gente passa meio que a terceirizar a qualidade da alimentação por um único alimento ou por alguma combinação ou mesmo suplemento. Você percebe isso e tem alguma eficácia esse tipo de shots? Eu percebo isso, sim, e acho que os dois pontos, na verdade, a gente tem um contraponto aí, né? Da mesma forma que a gente não deve proibir nenhum alimento, a gente também não pode acreditar que um único alimento vai salvar toda a nossa alimentação ou torná-la saudável por uma única escolha. Então, eu acredito que a gente tem que ter esse contraponto bem claro e entender que a alimentação, ela parte de um padrão de escolhas. Então, são várias escolhas de vários alimentos que a gente combina no dia que vai tornar a nossa alimentação mais saudável ou até menos saudável. Com relação a essa questão do shot, eu acho muito curioso isso, mas o que a gente tem em termos de literatura é que, na verdade, pouco vai haver de mudança adotando o shot, mas eu acredito que tem um ponto importante. Eu vejo o shot muitas vezes como um gatilho. A pessoa acorda e aquele shot coloca ela num modo que ela vai falar assim, pô, agora eu tomei meu shot, aí eu vou tomar um café mais equilibrado. Faz melhores escolhas ao longo do dia. Ela muda o padrão de escolhas ao longo do dia por causa daquele shot. Mas o shot em si, ele provavelmente não vai causar nenhuma mudança. Mas eu vejo como um gatilho. Liga ali um comportamento que fala, poxa, agora eu comecei meu dia, eu tomei meu shot, e a partir disso as minhas escolhas começam a ficar diferenciadas. Mas o shot em si, eu acredito que não vai ter nenhum efeito mágico que vai transformar a nossa saúde ou vai mudar nosso padrão alimentar. Agora, uma coisa que eu percebo muito é a questão do não. Eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Ao invés do que eu preciso colocar na alimentação. O que eu deveria, na verdade, ter como princípio básico de algumas coisas que não poderiam faltar na minha alimentação? Porque se eu começo daquilo que eu sei que eu tenho que consumir, eu acho que fica mais fácil do que partir do não, 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 não.
Que seria bacana a gente ter na alimentação? Eu acredito muito nessa abordagem, Márcio, no sentido de não excluir, mas a gente inclui o que a gente acha que é importante e isso acaba tirando as opções, ocupando espaço e deixando as outras opções que não são tão interessantes de lado. Então, assim, eu acredito que tem um ponto muito importante na alimentação que hoje eu vejo que está muito problemático, mas é o consumo de frutas. Então, frutos, de maneira geral, eu acho um ponto muito importante. Hortaliças, de maneira geral, né? Os vegetais, legumes, verduras. Isso a gente precisa conscientizar as pessoas para aumentar o consumo. Então, esses são 2 pontos ali que são os alimentos que são ricos em fibras, vitaminas, sais minerais. Esse é um ponto que eu acho crucial em termos de qualidade. Então, eu já começo atacando isso. Quantas frutas você está consumindo por dia? Aonde que a gente pode, dentro de um planejamento nutricional, encaixar essas frutas melhor? Vai ser uma sobremesa, vai ser um lanche, vai fazer parte do café da manhã. Eu já começo a ver aonde eu posso colocar essa fruta. E aí, na hora das refeições principais, eu sempre falo, poxa, vamos colocar aqui uma salada, vamos colocar um alface, um tomate, uma beterraba, uma cenoura, vamos montar um prato colorido. Então, eu sempre vejo esse ponto aí como um ponto muito importante em termos qualitativos, né? Então, quando a gente já pensa na alimentação, na qualidade da alimentação, me vem essa categoria de alimentos aí, já me salta aos olhos. Quando você fala ali das frutas, dos legumes, das verduras, até dos cereais integrais, né? Você falou aí de vitaminas, minerais e fibras, né? Quer dizer, você também tem uma questão de ter um maior aporte de alimento, uma menor quantidade de calorias. Isso. Você melhora a saúde do seu intestino, né? Porque você melhora o trânsito intestinal, você melhora a qualidade da microbiota. E você tocou muito no ponto de vitaminas e minerais. Sim. E eu vejo uma certa preocupação das pessoas em eu preciso bater a meta de proteína. Eu vou escolher o meu alimento pela quantidade de proteína, sem olhar essas outras variáveis. Se fala muito da proteína, principalmente porque hoje, numa sociedade brasileira envelhecida ou envelhecendo, a preservação de massa muscular é importante. Mas ela não é a única coisa que vai determinar um envelhecimento saudável. Então, eu queria que você falasse dessas 2 coisas, dessa fissura pela proteína que a gente tem e da pouca atenção que a gente tem nos micronutrientes, que vão fornecer essas vitaminas e minerais e qual a importância deles na nossa alimentação. Eu acredito que a gente tem que considerar a importância de todos os nutrientes na nossa alimentação. E a proteína, com certeza, tem o seu papel, né, na construção dos tecidos. Então, quando a gente pensa em massa muscular, quando a gente pensa em massa óssea, quando a gente pensa na construção do nosso corpo, nos elementos que constroem o nosso corpo, a estrutura do nosso corpo, a proteína é fundamental. E aí você tocou um ponto que é muito importante, Márcio, que durante o envelhecimento a gente tem naturalmente uma perda de massa muscular, uma perda de força, uma perda de funcionalidade que vai ocorrendo gradativamente. E aí, uma das ideias é que, nesse sentido, associado, né, ao exercício físico, ao treinamento físico, principalmente o treinamento de força, esse consumo de proteína ele é importante para manter essa massa muscular. Só que o que a gente precisa entender é que atingir essa meta ou bater essa meta de proteínas não é tão difícil como a maioria das pessoas acredita. Então, se a gente pensar aí e trabalhar com um valor de 1,6, 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso, e você tem uma pessoa ali por volta de 70 quilos, essa pessoa vai consumir por volta de 100 gramas de proteína. E aí você vai me falar, mas o que é isso, Saldanha, em termos de alimento? Se essa pessoa consumir ali um filé de frango, 100, 120 gramas na hora do almoço, ela já vai ter por volta de uns 25 gramas de proteína. Se ela consumir um bife à noite, mais ou menos o mesmo tamanho, 100, 120 gramas, e eu estou falando que é um bife pequeno, pequenininho, você vai ter mais 25 gramas de proteína ali. Então, você já tem 50 gramas, você já tem metade do que você precisa. E aí você não falou de um arrozinho feijão. O arroz com feijão é uma fonte de proteína. Um copinho de leite, um copo de leite. Vai comer um sanduíche, de repente, aí você colocou uma fatia de queijo branco.
Você vai somando isso no dia, atingir essa meta de proteínas é relativamente fácil, não é tão difícil de se atingir. E aí a gente tem agora uma tendência, né, geral dos alimentos, principalmente industrializados, enriquecidos com proteínas. Então, quando a gente começa a ver e vai no supermercado e encontra até água com proteína, então aí você começa a ver todas essas opções que a gente tem hoje, isso está sendo amplamente aí, trabalhado, né, em termos de venda, de comércio, então comercialização, atingir essa meta não é tão complicado. Por um outro lado, a gente vai aí numa investigação epidemiológica, populacional, e o que a gente começa a perceber é que o consumo das hortaliças, dos frutos, vem sendo reduzido. Principalmente ali, adolescência, infância, cada vez menor, se dando menos importância para isso nessa fase crucial do nosso desenvolvimento. Então, aí você tem um contraponto. A gente está valorizando bastante a proteína e, de novo, proteína, claro, se a gente pegar, né, a origem da palavra, protídeos, é de fundamental importância. É sem dúvida. Mas a gente tem também as fibras, as vitaminas, os sais minerais, como essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Todos os macronutrientes têm suas funções e a sua importância, né? Todos. E hoje o que eu percebo eu vou zerar o carboidrato porque o carboidrato engorda. E eu vou consumir proteína porque proteína me dá músculo. Como que se fosse simples assim, né? E hoje, Márcia, assim, quando a gente avalia só o consumo isolado de proteína, a gente sabe que o impacto dele, por si só, para o ganho de massa muscular que a gente está discutindo, ele é pequeno. O que é importante é você associar esse consumo de proteína, e o resultado vai ser maximizado quando você associa com treinamento de força, com a musculação. Então, esse é um ponto importante, porque a gente pode criar uma expectativa de que só consumir a proteína e sentar no sofá, eu vou ganhar massa muscular. Total. E não vai. E não vai. Então, assim, o treinamento, o estímulo do treinamento de força, da musculação, é muito importante para fazer com que a gente tenha essa manutenção da massa muscular ou até, eventualmente, ganho de massa muscular. E a proteína precisa estar presente também nessa equação, mas ela sozinha não vai resolver o problema. Não vai resolver, tem que sair do sofá. Jô, o que você aprontou para a gente para ganhar massa muscular? Ah, que bom que você me chamou, né, Márcia? Achei que eu já estava ficando de fora, que você ia esquecer de mim. Mas eu venho aqui hoje para esse salão de musculação para dar uma dica muito boa. E uma dica, sabe de quem? Sua mesmo, Márcia Tala. Aquela dica de treino para quem quer ficar fortão, quer desenvolver, ganhar volume, ficar com os pernões, os brações. Eu estou aqui na máquina de leg press e é aquele treino que tem apenas 10 segundos de intervalo e vai funcionar mais ou menos assim. Vou explicar. Você vai começar com um peso que você consiga fazer 12 repetições. Então é um peso médio, mas é um peso também forte. Você não vai fazer 20 repetições, você vai fazer 12, no máximo 12. Aí você vai descansar 10 segundinhos apenas, que vai ser o tempo de dar uma respirada e aumentar a carga. E você já vai fazer novamente. E agora você vai fazer 10 repetições. E aí a gente vai descendo repetições e subindo a carga, sempre com intervalo de 10 segundos. Então vamos ver como é que acontece isso na prática. Vamos lá. Eu botei aqui um peso de 35 para começar a fazer esse leg press e vou fazer 12 repetições. Eu acho que vai ser o suficiente. Não vai ser nem muito forte, nem muito fraco. Nove, 10, 11, 12 e já estava dando aquela queimadinha. 10 segundos só que eu vou esperar. E vou botar mais carga. E agora vamos fazer 10 repetições. Já deu mais uma queimadinha, tá quase tostando. Bota mais carga e agora vamos para 8 repetições. Esse treino é assim, é maravilhoso porque você faz rapidinho todas as séries, sem precisar ficar revezando e com pouco descanso. Mas que a perna já tá ficando travada,
Agora são 8. Cada vez que eu faço, eu aumento mais uma plaquinha. Uf, 8. Agora não vai dar para aumentar mais 10, não. Eu vou botar essa aqui, ó, intermediária. Teoricamente, essa é a penúltima série, só 4. Só 4, Joe, vai que você consegue. Parece que eu vou ter que aumentar uma placa agora para fazer a última série de 2. Vamos lá, só 2zinhas. Acho que dá até para fazer 3, ó. Fiz 3. Mas a ideia dessa série é essa. É que você no final não esteja aguentando fazer praticamente quase nenhuma repetição. No máximo 3, como eu fiz agora. É isso, um treino de força para ganhar volume, ganhar massa, poupar tempo. E é de volta com você, Márcia Talla. Boa, Jô, é aquilo que o Saldanha estava falando. Só a proteína não adianta. Essa dica de exercício ficou muito boa. E aí, ainda em relação à alimentação, existe a questão da gente depositar em alguns suplementos um poder de aumentar muito a minha expectativa de vida ou melhorar muito algum desempenho, seja cognitivo. E aí entra, por exemplo, magnésio. Hoje parece que é a bola vez. Se você não toma magnésio, tem 5 tipos de magnésio diferentes, você tem que suplementar. Pergunta. Quem tem uma boa alimentação e não tem deficiência de magnésio, precisa da suplementação? Aí acho que a gente tem um ponto muito importante em relação... A gente pode usar o magnésio aí como exemplo, mas acho que isso serve de maneira geral para a suplementação. Antes da gente pensar em suplementação, a gente precisa avaliar se existe a necessidade. Então, há uma deficiência clara? Porque se não há, não faz sentido utilizar a suplementação. Eu gosto de uma analogia, né, que eu uso muito em aula. Quando a gente vai num posto de combustíveis para encher o tanque do nosso carro, a gente chega lá e o frentista fala: vai gasolina aí, doutor? Vai. Então você coloca a gasolina e enche o tanque. Aí no meio desse momento ali de encher o tanque, ele fala: vai um aditivo? Olha, vai melhorar aí a sua injeção eletrônica, vai limpar o seu motor, e promete um monte de coisa. E você naquela hora fica pensando: poxa, esse negócio é bom, né? Isso aqui pode fazer uma diferença. Você tem uma expectativa que aquilo vai ser bom para o seu carro. E você fala: então tá bom, eu vou colocar o aditivo junto com a gasolina. Mas aí o que eu sempre falo é, se eu chegar no posto e só colocar o aditivo, o carro vai andar? Ou uma gasolina ruim. Então, o que eu falo do suplemento é que a gente tem que entender é que ele tem muitas promessas, ele traz muitas possibilidades, em alguns momentos pode ser usado e vai ter realmente o benefício, mas a primeira pergunta que a gente precisa responder é: há necessidade? E aí, Márcio, no caso do magnésio, é um pouquinho mais complexa essa questão. Por quê? Porque o magnésio ele tem uma característica diferente de outros elementos, de outros micronutrientes do nosso corpo. Eu vou te explicar o porquê. 99% do magnésio do nosso corpo está nos nossos tecidos, nos nossos ossos, nos nossos músculos. E só 1% de todo o magnésio do nosso corpo está no sangue. Circulante. Então, quando você faz um exame de sangue para ver a quantidade de magnésio, dificilmente você vai ter uma informação muito precisa do estado, da quantidade de magnésio que você tem no seu corpo. Então, é muito mais complexa essa questão, tá? Então, o que a gente sabe hoje do magnésio? A gente tem alguns efeitos do magnésio? Sim. A gente tem alguns efeitos em relação a melhorar a pressão arterial, melhorar a glicemia, algumas ações anti-inflamatórias. A gente tem alguns efeitos. A gente tem o magnésio, Márcio, participando de mais de 300 reações no nosso corpo. E essas reações estão envolvendo transferência de energia, para a gente realizar uma atividade física, está envolvido em síntese proteica, está envolvido em um monte de coisas no nosso corpo. Então, é sim um elemento muito importante. Mas a pergunta que a gente deve fazer é: será que existe essa necessidade? Então, esse é um ponto que é importante, porque caso não haja, você vai suplementar com esse magnésio e provavelmente isso
não vai gerar Quais diferença são os nenhuma. alimentos ricos em magnésio? Bom, a gente vai ter, de maneira geral, uma boa fonte de magnésio são as sementes oleaginosas. Castanhas, nozes, essas amêndoas vão ser ricas em magnésio. Leguminosas, então arroz, feijão, lentilha, grão de bico, são ótimas fontes de magnésio. Chocolate amargo, olha que maravilha. aquele 70 a mais, ótima fonte de magnésio. Alguns vegetais folhosos escuros, espinafre, couve, são boas fontes de magnésio. Então, a gente, de novo, se a gente pensar numa alimentação variada, provavelmente a gente vai atender essas necessidades de magnésio, que são baixas. Para você ter uma ideia, eu vou te dar um número aí, mas para mulheres fica em torno de 300 miligramas de magnésio por dia a recomendação. E para homens, 400 miligramas. Então, se você pegar ali, de repente, uns 30 gramas de amêndoa, se você pegar ali uns 50 gramas de chocolate amargo, se você tiver ali um arroz e feijão no seu prato, você já atendeu essa necessidade. Isso é engraçado porque também essa relação, né, do que eu como com o suplemento e a eficácia, a gente vê muito na creatina, né? Quer dizer, aquele público que, por exemplo, é vegetariano, tem baixíssimo ou nenhum consumo de carne vermelha, eles são mais beneficiados quando acabam suplementando a creatina. Sim. Aquele público muito idoso, de repente ele consegue, né, um benefício um pouquinho melhor. Então tem muito a ver também com o perfil da alimentação para você saber o que você vai suplementar. Mas isso bate certinho com o que eu acabei de falar em relação ao magnésio. Por quê? Porque se você tem um estoque de creatina ou de magnésio de forma já adequada, se você suplementar, o efeito vai ser menor. Agora, se você tem, por alguma razão, uma deficiência, não vou colocar deficiência, mas uma quantidade menor de creatina no seu músculo ou uma quantidade menor de magnésio na sua célula e no seu organismo, o que vai acontecer? Você suplementar com o magnésio, com a creatina, vai sanar aquele problema. E aí, com isso, você vai ter uma melhora do seu desempenho, uma melhora da sua função fisiológica. Agora, o ponto central nessa questão é, primeiro eu preciso entender que há essa necessidade e aí eu vou trabalhar, e aí você tem um ponto você tocou num ponto importante da creatina, é que por meio de alimentos fica muito difícil fazer essa complementação com creatina. Já no magnésio é diferente. Mais fácil. Então, com creatina, com alimento, pensando em creatina, fica muito difícil atingir essa meta, essa necessidade diária. Então, aí justifica-se o uso do suplemento, faz mais sentido o suplemento. Então, cada caso, cada situação, cada suplemento, a gente precisa analisar com cuidado. Por isso que é muito importante consultar um nutricionista. A alimentação é um terreno fértil para mito e verdade. Falando em mito e verdade, eu quero saber do povo na rua. Whey Protein ajuda a emagrecer? É mito ou verdade? Quem aí não quer perder uns quilinhos, né? Andam dizendo por aí que o Whey Protein ajuda a emagrecer. Será que isso é mito ou é verdade? Acredito que emagrecer não, mas ajuda bastante no ganho de massa muscular, né? Acho que ajuda no ganho de massa. Emagrecer eu já não sei, mas ganho de massa com certeza. Acho que não. Acho que é pra ganhar massa, não é? Não, porque, tá escrito na palavra, né? Whey Protein, é só proteína. Eu acho que não em si. O Whey Protein não tem a função de emagrecer. Não é que emagrece, você precisa comer bem durante o dia inteiro. Supondo que você tem 3 refeições no dia, o whey seria uma refeição intermediária. Emagrecer é comer bem, não ficar sem comer. E aí, Atala, conta pra gente, é mito ou é verdade? É mito. O Whey Protein por si só não vai fazer emagrecer. A única opção que ele tenha esse poder é se ele estiver estragado e isso a gente não quer. Agora, o Whey Protein bem orientado, ele indiretamente ele pode ajudar, né? O que a gente tem hoje, Márcio, é que o consumo elevado de proteínas dentro de um plano alimentar visando o emagrecimento tem um papel importante, porque a proteína ela é um nutriente que traz muita saciedade. Então a pessoa consome a proteína e a fome demora para aparecer.
Então, com isso, favorece a gente terminar o dia com uma situação de déficit energético, que significa eu comi menos do que eu gastei. E é isso a única coisa que vai emagrecer uma pessoa, é terminar o dia em déficit energético, ou seja, consumindo menos caloria do que gasta. E isso se repetindo em longo prazo, se mantendo em longo prazo, é que vai gerar o processo de emagrecimento. Como que o whey indiretamente pode auxiliar nesse processo? Justamente pelo fato da proteína trazer mais saciedade, a pessoa ficar ali com aquela fome mais controlada por mais tempo e isso ajudar ela a terminar o dia com essa balança de energia desfavorável. Porque eu acho que o que as pessoas mais acabam buscando no whey é uma fonte de proteína, que talvez não tenha na alimentação na quantidade adequada, ou mesmo substituir alguma fonte de proteína que tenha mais calorias, né? Isso. Então eu vou consumir o whey, eu acabo reduzindo a quantidade de calorias e é o que você falou, déficit energético. E aí é que eu queria bater com você. A gente fala em balanço calórico negativo e durante algumas décadas, né? As pessoas falavam, esse cara está ultrapassado, imagina, não se fala de balanço energético para emagrecer, isso não emagrece. Eu falo, meu Deus. Enfim, com o advento ali desses medicamentos de última geração, que fazem com que as pessoas comam menos, então parece que esse balanço energético faz todo sentido. E você tocou num pontinho que eu acho que é fundamental. Fazer pequenos déficits para que isso seja sustentável no processo de emagrecimento. E seja incluída a atividade física, né? Fundamental. O que a gente precisa entender é que o nosso corpo, ele entende a situação do déficit energético como uma ameaça. Então, ele vai sempre quando a gente entra numa situação dessa, ele vai tentar se proteger. Então, quanto mais suave for a geração desse déficit energético, mais tranquilo para o corpo lidar e sustentar isso por mais tempo. Então, quando a gente pensa num planejamento nutricional para perda de peso, para emagrecimento, que seja sustentável, que seja para longo prazo, é mais interessante começar com uma magnitude de déficit energético menor e manter ela por mais tempo. É claro que com isso, o resultado ali na balança e até na composição corporal, né, nas roupas que a gente está vestindo, talvez seja um pouco mais lento. Mas isso não necessariamente é ruim. Mas é mais sustentável. É mais sustentável. Então, a gente começa mais lento, mas para, de repente, ter a capacidade de sustentar por mais tempo. Só que a gente precisa trabalhar um pouco... ansiedade. Porque a ansiedade das pessoas, a necessidade do resultado rápido, trabalha contra essa ideia. Bom, queria agradecer demais. Tenho certeza que o pessoal curtiu muito suas orientações e vai começar a mudar esse padrão alimentar. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom, o Viva Bem de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe, tem aquele amigo que está precisando melhorar a alimentação, que quer mudar a composição corporal? Então, compartilha esse vídeo com ele, pede para ele assistir lá no YouTube da Jovem Pan News e também ouvir no Spotify. E aí fica fácil, é só compartilhar. Semana que vem o Viva Bem está de volta. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.